Supremo Tribunal Federal retoma amanhã julgamento sobre a possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. E você vai ver também. STJ decide que vítima de assédio sexual em transporte público pode mover ação contra a concessionária que administra o sistema. Acordo que garante indenização a poupadores pelas perdas com planos econômicos é apresentado para homologação no STF. Servidora da Polícia Federal que sofreu queimaduras durante incineração de documentos vai ser indenizada pela União. Parte do dinheiro do ressarcimento acertado com a JBS em acordo de leniência vai ser aplicado em projetos sociais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento sobre possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Repórter Ana Paula Erganha acompanhou a sessão e tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento começou hoje pela manhã e se estendeu durante toda a tarde. Até o momento, a maioria dos ministros aqui do Supremo entende que os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada. Mas há uma divergência entre os ministros sobre os limites da atuação desses delegados para fixar os benefícios para os delatores. Até agora, 7 ministros votaram e o julgamento vai ser retomado amanhã a partir das 2h da tarde. A matéria completa sobre esse julgamento você confere ainda hoje nesta edição. William. Obrigado, Ana Paula. Vítima de assédio sexual em transporte público pode mover ação contra a concessionária que administra o sistema. Nos horários mais movimentados, quando o vagão do metrô chega, é aquele empurra-empurra para conseguir um lugar. E é no meio de tanta gente que acontece a maioria dos casos de assédio sexual. Que tiver o lugar mais vazio, eu chego, fico lá na minha, bonitinho, mas sempre não tem como, porque é tudo lotado mesmo, tudo cheio, entendeu? Você não tem como nem se espremer ali, ficar espremida, porque é muito cheio. Eu sempre procuro um cantinho que tem mais mulheres, assim, mais afastados. Uma moradora de São Paulo entrou na justiça depois de ter sido vítima de assédio sexual dentro do vagão do metrô da companhia de trens metropolitanos. Na época, a mulher era menor de idade e estava indo para a escola quando o homem se aproximou e esfregou o órgão genital nela. Em pânico, a vítima foi socorrida por funcionários da empresa que a levaram para a delegacia. No processo, a vítima alegou que a empresa tinha responsabilidade objetiva, pois não garantiu a segurança dos usuários. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que o ato criminoso cometido por terceiros extrapola o serviço de transporte. No STJ, os ministros da quarta turma determinaram que a primeira instância deve julgar a ação de indenização da mulher que foi vítima de assédio sexual. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a legislação prevê que o transportador responda pelos danos causados aos passageiros por defeito na prestação do serviço. Este advogado explica quando a empresa pode ser responsabilizada nesse tipo de situação. Se eu falo de maneira objetiva, quer dizer que eu vou verificar independente de culpa da empresa. Quando eu tenho uma má prestação de serviço, quando eu tenho algum vício nessa prestação de serviço, então eu consigo verificar de maneira objetiva. Quando você é maltratado dentro de um ônibus, ou quando há alguma situação na qual eu consigo determinar aquilo ali, aquele dano, eu consigo ver de maneira objetiva essa reparação. E aí, quando eu tenho uma individualização da conduta, eu tenho maneira subjetiva. Com a época das chuvas, aumentam os riscos de acidentes naturais. É a queda de uma árvore que pode atingir um carro, uma casa, estragos provocados pela força do vento. E como se trata de fenômenos da natureza, surgiu logo a dúvida: a quem recorrer? Bem, depende da situação. Quem explica é a repórter Viviane Novaes. É só ameaçar chover e Estela entra em alerta. Quando vem a chuva,
É um transtorno, a gente não sabe se reza para chover ou para não chover, porque além de alagamento, destrói tudo. Ela mora neste condomínio em Vicente Pires, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. É uma região castigada com inundações sempre que chega o período de chuvas. As imagens mostram os buracos que abriram na rua. Neste vídeo, o momento em que o buraco aumenta. Olha a fundura que tá. Cuidado aí, cuidado aí. Meu Deus! Segundo Estela, o governo interrompeu as obras de captação da água pluvial em outubro. E aí a enxurrada desce rua abaixo. Esta é a única saída, um buraco pequeno no muro que divide o condomínio com o outro. Está causando transtorno de lama, transtorno com os carros. Criança não pode mais correr no condomínio, nem brincar. Você vê que é um condomínio quase fantasma. E nós tínhamos um condomínio muito bem arrumado, com toda a estrutura. A princípio, quando há uma catástrofe natural, o poder público não pode ser responsabilizado. Em regra, ele não é responsável por nenhuma indenização em razão de prejuízos causados para os cidadãos em razão de caso fortuito ou força maior. Então, qualquer evento da natureza, qualquer desastre natural que aconteça, o poder público não está obrigado a indenizar. Agora, no caso do condomínio, onde começou uma obra pública, ou quando o governo é notificado de um problema futuro, as autoridades podem responder pelo que aconteceu. A iminente queda de uma barreira numa estrada, de uma encosta de uma montanha, ou de uma ponte que possa ser destruída, ou algo do gênero, é possível sim a indenização contra o Estado, porque aí ele foi comunicado e não tomou as providências no tempo e no modo devido. Para se prevenir de prejuízos, o consumidor recorre ao seguro. As intempéries podem estar previstas ou não em seguros de carro, por exemplo. A cobertura de intempéries em contratos privados, ela precisa estar expressa, porque se ela não estiver expressa, a seguradora pode se negar a fazer o pagamento do seguro por conta de uma omissão do contrato. Agora, o que a jurisprudência vem determinando é que nos contratos de seguro, nos contratos privados de seguro, há uma presunção de que caso fortuito e força maior estão cobertos pelo seguro. Ou seja, para que eles não estejam cobertos, é preciso que essa exclusão seja expressa no contrato. A primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Jorge Zelada e Pedro Barusco Filho por envolvimento em um esquema de fraudes em contratos da Petrobras. Além dos ex-diretores da empresa, também foi condenado o membro da Comissão de Licitação, Paulo Roberto Carneiro. Segundo o Ministério Público Federal, eles se envolveram em crimes em contratos para fretamento de navios plataforma. A denúncia aponta o pagamento de quase 50 milhões de dólares em propina por contratos de 8 plataformas. Paulo Roberto recebeu a maior pena, quase 25 anos, além de multa e o confisco de mais de 8 milhões de dólares. Jorge Zelada foi condenado a 13 anos de reclusão, além de multa e o confisco de 630 mil dólares. Já Pedro Barusco, que firmou acordo de colaboração premiada, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto e a 2 anos e meio de prestação de serviços à comunidade. Ele já tinha devolvido 33 milhões de dólares. 12 bilhões de reais vão ser devolvidos para quem entrou na justiça após ter a poupança confiscada nas décadas de 80 e 90. Aproximadamente 3 milhões de pessoas serão beneficiadas. O resultado é fruto de um acordo assinado entre representantes de bancos e poupadores prejudicados pelos planos econômicos. O termo foi assinado sob a mediação da Advocacia Geral da União e a supervisão do Banco Central. Para que o acordo entre em vigor, é necessária a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. A partir disso, os poupadores terão 2 anos para aderir ao acordo. O acordo deve pôr fim na disputa judicial sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser em 1987, Verão em 1989 e Collor II em 1991. E com isso, extinguir 1 milhão de processos que aguardam por uma solução. Para ter direito à indenização, o poupador deverá comprovar a existência e o saldo da poupança por meio de extrato bancário ou declaração do imposto de renda. Esse acordo ele revela para todos nós a força
que o diálogo de fato traz, a possibilidade de resolvermos a partir da conciliação as nossas questões e a plena confiança de que é possível sim construir soluções pacíficas para as nossas contendas, para as nossas controvérsias. A grande vantagem do acordo é que ele respeita também esses direitos individuais e dá uma resposta efetiva a centenas de milhares de poupadores, muitos idosos, outros, infelizmente, já falecidos, que há uma década ou mais esperam uma resposta para essas demandas. A adesão será dividida em lotes, de acordo com o ano de nascimento dos beneficiários, com exceção dos que executaram as ações no ano passado. Esses vão receber o que falta no 11º lote. Só depois da homologação do Supremo Tribunal Federal é que os poupadores que entraram com ação na Justiça vão poder aderir ao acordo para receberem os pagamentos. Outras informações estão no site da Advocacia Geral da União, agu.gov.br. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Servidora da Polícia Federal que sofreu queimaduras durante incineração de documentos vai ser indenizada pela União. A gente volta já já. Supremo Tribunal Federal começa julgamento sobre possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Até o momento, a maioria dos ministros entende que os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada, mas há uma divergência sobre os limites da atuação da polícia. Para o relator da ação, o ministro Marco Aurélio, impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. Está dito aqui em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive, do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que o perdão judicial só pode ser concedido se o Ministério Público concordar. Entendo que esse ponto, exatamente o parágrafo 2º, em relação à possibilidade dessa representação de se realizar um acordo com o oferecimento do perdão, isso fere a titularidade da ação penal pública. Segundo o ministro Edson Fachin, a polícia pode buscar provas por meio da colaboração, mas o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público. Os delegados de polícia estão, sim, constitucionalmente inseridos nas dinâmicas próprias, e não poderia ser diferente, que envolvem a colaboração premiada, especialmente se vista como gênero, ou seja, especialmente compreendida que colaboração é atividade mais ampla e nem sempre decorre de um determinado acordo. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar a formalização do acordo e obter homologação judicial. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os delegados podem celebrar os acordos de colaboração premiada, mas o regime e a redução da pena só podem ser estipulados pelo Ministério Público. Se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. Eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. A ministra Rosa Weber votou para que o acordo firmado pela polícia esteja vinculado a uma manifestação do Ministério Público. Os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo
da atividade policial constitucionalmente atribuído ao Ministério Público. O ministro Luiz Fux acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber. O delegado tem efetivamente legitimidade para fazer. A lei prevê, a Constituição não proíbe, ao contrário, ela impõe o dever de usar todos os meios de prova para apurar a infração penal. Um dos meios de prova é exatamente a colaboração. E, ao inserir lado a lado o delegado com o Ministério Público, enfatizando isso, me parece, com a devida vênia das opiniões em contrário, que essa delação lavrada perante o delegado de polícia tem de ter a manifestação favorável do Ministério Público. O ministro Dias Toffoli entende que o delegado pode propor a colaboração, mas não pode negociar o acordo. Se o Ministério Público pode o mais, que é não denunciar, ele pode o menos, que é negociar. O delegado pode fazer o acordo, só que ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. O julgamento vai ser retomado amanhã. Com a colaboração da Polícia Federal Brasileira, a Polícia do Paraguai prendeu hoje o traficante Marcelo Piloto. Ele é líder do tráfico de drogas no conjunto de favelas de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e estava escondido há anos no Paraguai. Marcelo Piloto tem uma extensa ficha criminal. Segundo a polícia, ele enviava armas, drogas, munições e explosivos do Paraguai para abastecer a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Servidora que sofreu queimaduras durante o expediente vai ser indenizada pela União. A servidora da Polícia Federal se queimou enquanto incinerava documentos funcionais sigilosos. Ela não teria recebido qualquer treinamento para a atividade, nem os equipamentos de proteção individual. A União alegou no processo que a culpa foi exclusiva da vítima, mas o TRF da Primeira Região entendeu que a União deve sim ser responsabilizada no caso, pois a incineração é rotineira nos órgãos federais e foi realizada no horário de expediente sem o devido treinamento. Portanto, o tribunal determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil à servidora. A Justiça Federal de Brasília suspendeu liminarmente o aumento da contribuição previdenciária para os servidores associados ao Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Segundo o comunicado da Justiça Federal, apesar de valer apenas para os servidores filiados à entidade, a decisão abre precedente para mais ações nesse sentido. A elevação da alíquota de 11% para 14% foi anunciada em outubro e passa a ser cobrada em fevereiro de todos os funcionários públicos federais que têm remuneração superior ao teto do INSS, que hoje está em pouco mais de R$ 5.500. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Parte do dinheiro do ressarcimento acertado com a JBS em acordo de leniência vai ser aplicado em projetos sociais. A gente volta já já. Um homem oficialmente casado que manteve união estável com outra mulher recorreu ao STJ para evitar a partilha de um imóvel com essa segunda companheira quando a relação chegou ao fim. A união estável tem se tornado cada vez mais comum. E quantas vezes já ouvimos por aí que esse tipo de relação é igual ao casamento? Mas será que é isso mesmo? Este advogado explica que a união estável e o casamento possuem diferenças significativas, principalmente quando se fala em separação e divisão de bens. O principal que deve ser dito, esclarecido, é a escolha do regime de casamento, do regime de bens, o que vai vigorar, qual é a partilha de bens que vai ser feita a partilha de bens do futuro será regida por qual regime? Na união estável, você não é definida, porque não é um ato solene. Então, você não define qual é o regime de casamento ou regime da união estável. O advogado explica ainda que, de acordo com o Código Civil, uma pessoa divorciada não deve se casar enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. A pessoa que foi casada, está separada e não fez partilha, contrair uma nova
uma nova união estável ou uma união estável, essa terá problema na hora da partilha, tanto com a ex-mulher como com a nova companheira. Em um caso que chegou ao STJ, uma mulher pedia o reconhecimento da união estável com divisão de patrimônio com um homem, em período em que ele ainda estava oficialmente casado. O homem admitiu a convivência com a autora, mas afirmou se tratar de relação de adultério porque continuava casado com a ex-esposa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considerou possível a união estável, mesmo persistindo o casamento, e determinou a partilha de bens adquiridos, inclusive do imóvel registrado em nome da ex-esposa. O homem então entrou com recurso no STJ, alegando que a partilha de bens poderia prejudicar a ex-mulher, da qual se divorciou 2 anos após o fim do relacionamento com a autora da ação. A relatora do caso, na 4ª turma, a ministra Isabel Galotti, entendeu que somente quando exercida a ampla defesa de terceiro seria possível admitir o reconhecimento de união estável de pessoa casada, o que não foi o caso. Por isso, a ministra anulou todas as decisões anteriores e determinou a citação da ex-esposa no processo que envolve o ex-marido e a autora da ação. A decisão foi unânime. Trabalhadores e representantes da Empresa Brasil de Comunicação homologaram hoje no TST acordo coletivo da categoria após 10 dias de greve. Toda a mediação do conflito foi feita pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Os trabalhadores aceitaram abrir mão do reajuste salarial com base no INPC para manter 2 auxílios alimentação extras. Os 2 benefícios somam R$ 2.114. Se fosse aplicado apenas o aumento pelo INPC, o reajuste seria menos representativo para quem recebe abaixo de R$ 10.000. A proposta aceita também alterou cláusulas sobre verbas rescisórias, multa por descumprimento e contribuição devida às entidades sindicais. Conseguimos concluir com grande êxito, tanto da parte dos sindicatos quanto da parte da empresa, e o beneficiado será sempre o empregado. A proposta homologada prevê também a continuação de benefícios como Vale Cultura, Auxílio Creche e outros. O acordo é um sinônimo de resistência dos trabalhadores, de não aceitar retrocessos ainda maior, e que o TST cumpriu um papel necessário para a mediação e para que a proposta fosse aceita. Para o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, o acordo firmado entre o sindicato e a estatal deixa claro a finalidade das audiências de conciliação no âmbito trabalhista. Homologamos um acordo, foi bom para ambas as partes. Inicialmente um acordo estava muito distante, muito difícil, mas finalmente conseguimos realizá-lo. Parte do dinheiro do ressarcimento definido no acordo de leniência da JF, controladora da JBS, vai ser aplicado em projetos sociais de combate à corrupção. Imagina só, o mesmo dinheiro desviado com a corrupção ser usado para combater a corrupção. Interessante, né? Eu espero que realmente esse dinheiro seja aplicado da forma mais correta possível e que se evite a corrupção. E que, enfim, a sociedade merece receber de volta um pouco do dinheiro que ela paga em tributos e não ser distribuído para os políticos. Se isso realmente se concretizar, é uma maravilha. Combater a corrupção e também investir em educação também, que é o que nós estamos precisando no atual momento da nossa história aqui. É o que vai ser feito com uma parte do valor arrecadado com o acordo de leniência da JF, dos irmãos Batista. E não é pouco dinheiro não, 2 bilhões e 300 milhões de reais vão ser destinados apenas para projetos sociais, iniciativas para combater desvios de dinheiro, algo inédito no país. O memorando já foi assinado e o compromisso agora é detalhar no prazo de 60 dias as atividades que vão ser desenvolvidas no primeiro ano. O termo foi assinado por integrantes da força-tarefa da Operação Greenfield, entre eles o coordenador do grupo, procurador Anselmo Lopes. A ideia é que esses projetos sejam executados empoderando a sociedade civil, que a sociedade civil tem um papel direto na seleção e desenvolvimento desses projetos, cabendo ao Ministério Público depois também fazer o controle de execução e de resultados. O procurador avalia que destinar parte dos recursos desviados com a corrupção para o combate a esse tipo de crime reforça uma mensagem importante para a sociedade. E me parece que também a execução de projetos, ela tem um lado de retroalimentar a sociedade, um pouco nessa esperança de combater não só a corrupção, mas demais crimes e violações de direitos como um todo.
E me parece que também a própria empresa, sendo obrigada ou estando compromissada a se engajar no desenvolvimento em parcerias de diversos projetos, isso altera a própria cultura de responsabilidade social da empresa, o que é algo desejável hoje no nosso país. É aquela velha história. Que o feitiço virou contra o feiticeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.